acho o seguinte, esse negócio de pincel, caro, barato, seja o que for, né? O que vale é aquilo que você gosta de ter na mão, né? Dificilmente eu compro um pincel de 100 dólares, 200 dólares, 300 dólares, seja o que for. Eu adoro trabalhar com pincel vagabundo, né? Então esse pincel, por exemplo, eu compro, quando eu viajo, 10, 12 pincéis, a fase mais ou menos de 2 dólares, 3 dólares os 12, né? Então, às vezes, então eu compro conjuntos de pincel e esses pincéis duram um ano e meio, né? Então, é a minha forma de pintar. Eu fico imaginando se o Miguel Ângelo comprava pincel de 200, 300 mil dólares. Deixa eu ver seu pincel maravilhoso. Ai. Maravilhoso, Acho que super não tem nem maravilhoso. marca, né? Adorei. E se você entrar nesses sites da China, então, depois de 2 meses você está na tua casa, né? Ótimo. Mas também é um pincel assim, mal e mal dá para lavar, né? Depois, no certo ponto, você joga fora, porque a tinta fica presa. E você adora ele? Adoro ele. Eu vejo. Isso aqui são pincéis, essa é da mesma marca, né? Olha, é bem sem... Da mesma marca, sem É a marca. mesma linha. Né? Mas também eu tenho pincéis mais caros, né? Isso é Mas bom. isso aqui é legal só para quando alguém vem me entrevistar, né? A única coisa cara aqui são as tintas, porque a gente não tem tinta nacional com tanto tempo de vida útil, né? Infelizmente. Apesar que eu uso muito, eu acabo usando um pouco de Acrylex, né? Acabo usando um pouco da concorrente Acrylex, que agora esqueci o nome, né? Da Corfix. Corfix eu gosto muito da Corfix. Essa linha especialmente aqui que você usa, eu uso também Sim. nos meus quadros surrealistas. Ela é muito boa e muito pigmentada. É excelente. Nem se compara com a do pote. É excelente. E a Corfix às vezes me patrocina, às vezes a Acrylex patrocina alguma exposição para mim também, as duas. São muito É o que eu boas. acabo usando. Mas você tem muita tinta boa mesmo. Tem tinta líquida, né? Tem muita tinta boa mesmo aqui. Muita tinta boa. Muito material de qualidade. Muita tinta que você faz também, né? E tem tinta de parede. Tá falando da sua paleta, né, Rafael? Minha paleta não existe, de verdade, paleta. Eu vou usando o que eu tenho na mão, né? Material plástico, tampa velha, né? E aí depois você sabe que muitas vezes isso aqui vira um quadro, né? Exatamente. Eu assino, ponho numa moldura e fica e muitas vezes dou de presente. Um dia eu quero ter uma. Beleza. Tchan, Teste, Patrícia, Rafael. Teste. Será que a gente tá bem na foto? Eu não sei, eu tô de roupa ainda. Oi, pessoal, tudo bem? Boas artes, Rafael. Boas artes para você, para todos que estão nos vendo. Hoje eu tô aqui, tenho o privilégio de estar aqui com o Rafael Murió, um grande artista, super conhecido de todo mundo. E vou dar um resuminho do que o Rafael fez nessa vidona toda dele. A mexer com arte, com um professor de arte aqui da Moca, né? E depois também o Rafael tornou-se músico e ele teve o primeiro conjunto infantil do Brasil, o The Little Boys, que tocou inclusive na Jovem Guarda. E no Ronivon. E no programa do Ronivon. Aliás, o Rafael, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, ele esteve no atual programa do Ronivon, certo? Jantando. Verdade. Agora me pergunta se ele lembra de alguma coisa. Lógico que não. Nós lembramos, isso que é importante. Também entrou na área de propaganda, na juventude dele, e ele está até hoje, porque ele constituiu uma agência, que é a DA.Multicom, né? Há 40 anos ele está, né, na área de propaganda, tem uma agência muito bem sucedida, que aliás é onde fica o ateliê dele, onde a gente está hoje. Isso. Ele tem 52 anos de pintura. Ele participou da Bienal de Roma, vou citar só alguns. Ele tem alguns prêmios em Portugal. Ele tem prêmios também na Espanha, em Nova York, no México, na Colômbia, em Roma, na China, no Japão, na Rússia. No Carrossel do Louvre, 9 vezes, sendo 8 vezes como convidado. Isso, gente, no mundo da arte, para a gente ser convidado numa exposição, já é um prêmio para a gente aqui no Brasil. Ele foi convidado no Carrossel do Louvre. Sobre uma homenagem, o Rafael ele nasceu em São Caetano do Sul. E ele acabou de receber uma grande homenagem que ele me contou. Receber essa homenagem da cidade que ele nasceu, em São Caetano, com uma mega exposição na Pinacoteca. É um lugar que grandes pintores também foram homenageados, inclusive a Tarsila do Amaral e outros grandes.
ele fez uma exposição retrospectiva da carreira dele. Ele veio com 2 anos de idade para Moca, não é? Meu pai nasceu aqui, a família toda nasceu aqui, eu fui nascer em São Caetano, ele casou e foi morar lá, e com 2 anos ele voltou. Eu voltei, eu digo muitas vezes que eu tinha que voltar para Moca. Eu sei como é. E, bom, o Rafael, eu conheci ele através da arte, mas nós nos encontramos mesmo por causa da Moca. Né? Nós descobrimos que nós temos... A nossa família se conhecia através da Moca também, embora eu tenha conhecido o Rafael, é claro, por causa da arte. Então, Rafael, primeiro, muito obrigada por você ter aceito o meu convite aqui no Arte da Vida. E é um mega prazer e um orgulho enorme poder falar com você sobre arte. Quem fica orgulhoso sou eu, né? Eu acho sempre muito importante participar, quando as pessoas querem saber um pouco da minha vida, da vida da arte, do que eu faço, né? Quem mais tem que agradecer sempre sou eu, né? Em parte você mora no meu coração e você sabe disso há muito tempo, como você falou da família, né? Então, eu fui morar em 72, não, com 12 anos de idade eu fui morar num prédio onde a maior parte da sua família também foi morar. E nós crescemos todos juntos, né? É verdade. Então, cada um seguiu uma linha de vida, apesar que uma parte da família foi para a área de eventos, da sua parte da família foi para a área de eventos, e eu acabei indo para a área publicitária, né? Montando agência, né? Mas são momentos da vida da gente que é muito legal, né? É, muito bacana mesmo. Que sorte a minha, né? Então, e agora a gente vai falar com esse monstro sagrado sobre arte. Rafael, conta um pouquinho pra gente, você até começou a falar, né, que você começou a pintar com 9 anos. Mas como é que foi isso? Culpa de mãe. Da mãe. Culpa de mãe. Sempre é culpa da mãe. Era eu e meu irmão, então eu sempre brinco dizendo que acho que minha mãe não tinha... Era tanta encheção para ela ter os 2 meninos brigando, que ela cismou de pôr a gente em arte. Naquela época você não ia para música, você não ia fazer alguma coisa específica que as crianças fazem hoje, vai para escolas de balé, blá, 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 né? Uma das coisas que se tinha era pintar. Então ela também gostava de pintar, né? E levou primeiro, eu fui para uma professora, que foi uma prima minha, chamada Marilena, que me levou para lá, junto com a minha mãe e meu irmão. Mas ali a gente pintava aquelas esculturas de gesso, né? Sim. Então era a moda naquele momento, né? Estamos falando aí de 50 anos atrás, né? Você descobriu esse professor, que era o Enrico Bastilho. O Enrico Bastilho era um italiano, era um pintor maravilhoso, ele e o irmão. E eles cantavam no coral da Igreja São Rafael. Né? Todas as 11 horas da manhã, né? Eles tinham um coral que eles cantavam. Então eu fui ter aula com o Enrico Bastilho. E era um drama ter uma aula com ele. Eu imagino, 9 anos de idade, a maior parte não sabe disso, mas não conviveu com esse tipo de escola. Eu estava ali desenhando qualquer coisa, quando eu fazia uma coisa diferente que eu queria fazer, ele vinha com uma régua e batia na minha mão. Nem batia na mão, né, e não me deixava fazer o que eu queria. Eu tinha que fazer o que ele queria. A minha avó é igual E aí, daí, nesse momento, foi quando eu comecei também a tocar, né, e em Santos, todas as férias a gente não tinha um conjuntinho, né? E lá a gente tinha uma pessoa da Record, que acho que era Maurício Souza, se não me engano, ele era produtor da Record, viu a gente tocando com 9, 10 anos de idade, né? E convidou a gente para ir tocar, fazer um teste na Record de São Paulo. Nós fizemos o teste, passamos, né? E por sinal, uma coisa interessante, imagina, eu estou entre 9 e 10 anos de idade, eu conheço o Aldemir Martins lá, fazendo um teste qualquer para participar de um programa que acho que era da Hebe ou qualquer coisa parecida. E o Aldemir Martins ele era ilustrador publicitário. Depois ele se tornou seu amigo da vida, né? Mas muito para frente. Dali eu comecei a gostar dele, né? Mas a minha vida toda eu não tive contato com ele como artista. Fui ter mais para frente, né? E aí nós fomos aprovados, fizemos um programa da Jovem Guarda, fizemos um programa do Rolivon, aí fizemos um terceiro programa, que era uma gincana que tinha na Record, e aí começaram a convidar a gente para tocar em boate. Imagina, 10 anos de idade, 11 de idade. Boate. Veja bem, naquela época, ser músico era ser vagabundo.
Não havia o conceito do músico um dia ser milionário, artista, né? Então, meus pais acabaram tirando a gente da música profissional. Então, eu não cresci na música. Mas, em compensação, eu cresci no desenho. A primeira coisa que eu fiz foi a Escola Pan-Americana de Arte, foi a primeira escola. Você fez a Pan-Americana? Eu fiz a Pan-Americana na Angélica, né? Com o artista, com o Vitor, né? Com o Vitor, não me lembro, Manuel Vitor, né? Fiquei lá 3 anos e saí em função, fui trabalhar com propaganda, de começar a desenhar propaganda, né? Foi quando em 72 eu monto a agência. Ela começa com audiovisual, como era a Lixon da sua família, né? E aí eu vou para a promoção e começa a nascer a agência. Mas nesse meio tempo eu fui gostando de arte, fui crescendo, até que casei e comecei a frequentar leilão de arte. Comecei a comprar arte e vender arte, mas não arte de $1 milhão. Eu comprava coisa de R$100 e vendia por 120, mas eu fui ficando amigo dos leiloeiros de arte, né? E eu tive um grande amigo meu, que acabou sendo um grande amigo meu, que foi o Mauro Zuckerman, que foi um dos maiores leiloeiros de arte do país, né? E hoje ele é um leiloeiro de arte, mas de outras artes, né? O Mauro, num certo momento, ele chega aqui na agência e viu que eu estava pintando uma tela, né? E resolve pôr um quadro meu num leilão de arte. Bom, eu achei que era uma brincadeira, né? E começo a vender quadro, né? Nesse vender quadro, eu comecei a ter mais amizade com ele e conviver com ele fora o leilão. O que era conviver fora o leilão? Os leiloeiros de arte normalmente costumavam a se reunir no Maxud Plaza toda segunda-feira à noite para jantar. O Maxud era o 5 estrelas, né? Chiquérrimo. Então, eu ficava com ele e ele foi me apresentando alguns leiloeiros de arte. Então eu saía às 5, 6 horas da manhã e eu voltava para casa, né? Quantos anos você tinha na época? Eu devia ter uns 28 anos. Super mocinho. Né? Então era um negócio muito louco, né? E aí, de repente, eu comecei a ter quadro em todos os leiloeiros de arte. Aí fui para a Bolsa de Arte, que havia uma bolsa em São Paulo, né? Então era muito comum ver meu nome assim no meio dos grandes artistas, né? Mas eu achava muito engraçado isso, né? Imagina, eu estava lá no meio do de Cavalcante, né? Lógico que o de Cavalcante custava o equivalente a $1 milhão, o meu custava R$5 mil, né? Naquela época, mas era legal. Né? Muito legal. Muito legal, né? Eu acho que R$5 mil também é muito legal. E tem essa história na vida que é assim, você tem que estar no momento certo, no lugar certo. Isso é real. Né? Não é questão de sorte. Mas também é de talento, Rafael. Bom, isso é uma outra situação. Né? Mas se você está no lugar certo, no momento certo, você consegue se desenvolver de alguma forma. Sem né? dúvida. Pode ser que você não vai ser o Picasso, mas você pode ser um artista. Pode ser o Rafael. Né? De repente eu tinha quadro no Brasil todo, em 2, 3 anos já tinha vendido mais entre 2 e 3 mil peças, entre papel e pintura. Né? Então muita gente chegava no meu escritório e falava assim no meu ateliê: como é que você consegue ter um quadro lá no Nordeste, não sei aonde, como é que você leva o seu quadro até lá, né? Uma galeriazinha pequena, mas é que o mal de ter sido publicitário me fez criar o marketing, né? E o artista, feliz ou infelizmente, ele não vive se não tiver marketing atrás dele. Né? Então, quando a gente fala... Você pode repetir isso que você falou? Porque nós não somos bons de marketing. Não. Fala, é muito difícil o artista que tenha consciência da venda. Né? Então, quando eu comecei a pintar profissionalmente, a primeira coisa que eu pensei, porque eu via a minha mãe pintar. A minha mãe era uma excelente técnica, né? Mas ela era uma copista, então ela não tinha mercado para vender. Olha, isso é outra dica muito 10. Então ela não conseguia criar, mas ela copiava. Né? A criatividade é muito importante na arte. É muito importante. E a outra situação é desapegar do quadro. Putz! Né? Olha, essa parte eu podia acabar a entrevista aqui agora. Então, por exemplo, na minha casa existe um quadro só meu, porque minha mulher pegou o quadro que ela gostou, ela falou: esse você não vai vender. Né? Você me falou isso uma vez. Quando o artista começa a pôr o quadro dentro de casa, ele não tem dinheiro para comer, para viver, ele não vira artista e ele não consegue se colocar no mercado. O que é colocar no mercado? Eu preciso que meu quadro vai valer R$5 mil. Né? Então, algumas pessoas vão vender o seu quadro por R$5 mil. Mas em momento algum, alguém não pode ir no seu ateliê e falar assim: eu quero o seu quadro. Aí você fala: custa R$5 mil.
Aí o cara fala assim para você, eu vou te dar 1.000. Se você estiver precisando daquele dinheiro, é lógico que você vai vender por R$ 1.000, né? Então, vai pagar a conta da sua luz, a escola da sua... Mas você, como artista, nunca vai conseguir ter o seu quadro a R$ 5.000, né? Então, isso é difícil você pôr na cabeça do artista esse tipo de situação. Então, quando alguém vem no meu ateliê, eu não vendo quadro. Quem vende são os galeristas, eu indico a pessoa, ou algumas pessoas que me representam, elas negociam. Porque aí eu não sei qual é a negociação. Eu tinha no Brasil todo e aí comecei a ir para fora, né? Conheci alguns agentes fora que me puseram em algumas exposições, devagarzinho, eu fui aparecendo. E aí começou a virar rotina. Bom, Nova York começou a virar rotina, Washington começou a virar rotina, Portugal nem se fala, que foi dali que começou a minha rotina, né? Aí Espanha, França, Itália, Bienal e... Então, eu acho que quando você falou assim, eu tenho vários prêmios, isso para mim, na verdade, não paga o meu dia a dia. O que eu sempre digo para o pessoal é assim, é muito trabalho, é muito desenho, é muita pintura, é muita pesquisa. Hoje as pessoas têm uma vantagem que eu não tive no passado, chama-se internet, chama-se Google. Né? Antigamente, você para conhecer um artista qualquer na vida, você tinha que viajar para Paris, você tinha que viajar para Nova York para ver a pintura das pessoas, nos museus, a criação, né? A criatividade dele nos museus. Ou então, você precisava comprar um livro que estava muito caro, né? Você não tinha acesso. Né? Não é o meu caso, porque eu tinha acesso aos livros, eu viajava, né? Por causa da agência, sempre. A agência que de verdade me sustentou. Né? Então eu tinha esse tipo de acesso, mas normalmente os artistas não têm. Tenho mais de 600 grupos de arte que eu participo. Eu percebo isso. Então eu recebo um volume de pintura do mundo muito grande. E disso eu faço um grande arquivo para mim. Né? Você falou a mesma coisa que o Sérgio Greco. E é assim que a gente faz. O que é a criação? De verdade, a criação do artista é uma reunião de coisas que ele viu que ele não sabe que viu. Isso tudo que a gente vai vendo vai ficando guardado na cabeça. A hora que você senta para desenhar, para pintar, você não sabe, mas de alguma forma o cérebro montou aquela imagem para você. A pintura, se você quer pintar, eu já tive no passado, numa época que eu dava aula, pintar é um exercício, é técnica só, não tem nada de especial. Né? Se você pegar os artistas do passado, eles quadriculavam os quadros. Sim. Não havia um desenho, né? Sim. Eles eram fotógrafos de verdade. Não, né? Não o Miguel Ângelo, que aí ele vai para a criação de verdade. Né? Bom, mas então o talento e a técnica eles são muito importantes. Né? Agora, existe também a visão das coisas. Né? Você pode não ser um artista plástico, você pode conhecer a técnica, mas de repente você percebe que você tem um público. Eu fiz um rabisco na tela e pus o rabisco vermelho listrado de azul, alguém vem e compra. Então você percebe muito disso, você percebe que você tem público para aquele tipo de coisa. Para mim é um drama pintar, porque eu não tenho tela acabada. Eu paro a tela. Porque senão você continuaria. E ponho moldura. E tiro da minha frente, porque se ficar no meu ateliê, eu vou mudando. Continua, não consegue eu não paro nunca. Igualzinho. E a outra coisa, que também é um grande problema meu, especificamente meu, né? Eu não tenho memória de passado. Né? Então, você, antes da gente fazer a entrevista, está perguntando, como é que é a sua técnica de colocar isso, colocar aquilo? Eu não tenho técnica, porque mesmo a tela, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vejo o desenho. Na hora que eu sento na frente da tela, eu vejo a pintura. Você vê. Eu vejo a pintura. Né? Então, eu não desenho. Muitas coisas que eu ponho no Facebook, eu estou desenhando, estou fazendo. Sketches. Isso são sketches só. É o meu passatempo. Há 100 anos, Brasil e Japão, né? Houve um concurso em São Paulo, pelo Banco Central, para ter uma exposição de souvenir. Né? Eu, durante muitos anos, tentei ter aula de souvenir e nenhum professor quis dar aula para mim. Eram todos japoneses na Liberdade, os três principais. Não, eles não davam aula para quem não fosse. Uma das pessoas que me vendia os quadros, né,
falou do concurso, você não pode fazer um projeto. E eu rabisquei alguns sommeliers, rabisquei pequenininho, né, para poder chegar na mão das pessoas. Passaram-se 10 dias e ligaram dizendo que eu tinha sido contemplado com a exposição de sommelier Brasil-Japão de 100 anos. Como que você fez sozinho? Você aprendeu sozinho? Aí que foi o caos. Eu tinha 8 meses para preparar a exposição, comemorando o evento, né? Num certo momento, o diretor de marketing do banco chega daquela região, me chama, quero te apresentar 3 pessoas. Né? Falei, legal, muito legal. E foi me apresentar exatamente os 3 professores de sommelier que nunca me deram aula. Aí eu treinei na base, eu falei, bom, são os grandes mestres, né? Vão me criticar. Então, nessa altura, eles disseram que eu era o único brasileiro que sabia pintar sommelier. Tá. Legal, nossa, né? eu achei muito legal. Mas isso são coisas que acontecem na minha cabeça. De repente eu pinto boxe. Tem a ver boxe. Eu acho que de repente pode ser que dê certo, né? E outra coisa que eu aprendi na minha vida é: todo quadro tem um comprador. Você pode não gostar da sua pintura, daquilo que você fez naquele momento, mas você pode ter certeza que alguém vai gostar. Até eu tenho mania de pintar sobre material. Eu não tenho lugar para misturar tinta. Eu vou misturando, eu não tenho palheta de tinta, então eu vou misturando sobre tampa de plástico, vou fazendo onde tiver. E eu tinha uma tela de 1 metro por 1 metro aqui, que tudo que era rastro de tinta eu punha na tela. Bom, no fim, virou como se fosse um quadro abstrato, né? E aquilo ficou um tempo comigo e eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu falei, bom, aí alguém de Portugal ligou para mim e falou assim, eu preciso de um quadro abstrato. Não, aí foi mais sacanagem, eu mandei embora, né? Mandei, falei, vai para a exposição, né? O que é que vai acontecer, né? Vendeu? Vendeu. Vendeu. Sim. Então, e eu tive aqui, por exemplo, como eu falei, em certo momento eu dei um pouco de aula. Desculpa. De aula. Eu tive um senhor que veio aqui uma vez, eu devia ter uns 60 anos, 70 anos, eu tinha muito menos que isso. Né? E esse senhor, ele virou para mim, você pode dar aula para mim? Eu sempre tive vontade de aprender desenho e pintura, mas eu não tinha dinheiro para isso. Então, ele conseguiu, naquele momento, falou, eu vou pintar. Bom, ele ficou aqui 6 meses. Ele demorava para fazer um quadro 1 mês e meio, 2 meses. Né? Mas ele era detalhista, foi um dos melhores alunos que eu tive na minha vida. Nossa. E aí, num certo momento, eu falei, mas por que você pinta? É aquela história do ter vontade. Ele queria dar de presente para cada filho um quadro, que deixasse alguma coisa para os filhos que fosse o quadro. E o mais interessante disso, quando ele terminou o último quadro dele, 1 mês depois ele morreu. Ai meu Deus, que história linda. Que coisa que coisa interessante. Nossa, como a vida nos apresenta missões, as missões certas pra gente, né? Eu acho que essa é a melhor forma da gente terminar a entrevista com uma resposta dessa que só podia vir do Rafael. Rafael é um ser humano muito especial, gente, além de ser um grande artista. Por isso que eu gosto tanto dele. Quando eu perguntei como é que eu faço para entrar na vida artística, que eu não sabia nem que as nossas famílias conheciam, foi pro Rafael que eu perguntei, e eu acredito que eu encontrei ele na internet, porque os nossos anjos da guarda se conheciam. Lógico, então, verdade. Aliás, o Rafael tem nome de anjo, o nome artístico dele é de anjo. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço a todos que estão vendo o seu programa, né, que você tenha sempre muito sucesso. Obrigada. E que você realmente tenha muito sucesso como artista e com o seu programa, né? E volto a dizer para você o que eu já falei para eles. O importante é ser feliz. É isso mesmo. Tá? O importante é ser feliz. Obrigada, gente. Boas artes para vocês e a gente se vê no próximo post. Um beijo. Tchau.